Pai, em nome de Jesus, nós vamos meditar na sua palavra agora. Eu peço ao Senhor, ó Deus, fale o que precisamos ouvir, Pai, o que precisamos entender no nosso coração. Abra o entendimento de todos os meus irmãos que estão aqui, Pai, e fale com eles e comigo, que possamos sair daqui, meu Deus, com o nosso coração ainda mais em Ti, em nome do Senhor Jesus. E amém, e graças a Deus. Amém. Irmãos, em João 14, versículo 21 e também no 23, diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Irmãos, esse versículo ele é interessante porque ele coloca numa categoria quem realmente ama a Deus. Quem ama a Deus, dizer eu amo a Deus é válido, dizer eu amo a Deus é bom, mas pode não ser verdade. Porque se a pessoa ouve a palavra e ela não vive e não pratica, irmãos, talvez ela não esteja amando a Deus. Por quê? Porque Jesus disse no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O que quer dizer aquele que tem? Só tem aquele que um dia se apossou. Amém? Eu só posso ter os mandamentos se eu tenho aprendido eles, irmãos. Se eu tenho ouvido a palavra de Deus. Se eu sou uma pessoa que ouvi durante muito tempo e depois parei de ouvir, eu não tenho mais eles. Eles já não fazem mais parte do meu dia a dia. Amém? Não tem como eu praticá-los. E se eu sou uma pessoa que apenas digo que creio em Deus e que o amo, mas não aprendo nada da palavra dele, eu também não o amo, porque Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aqui é um terceiro grupo. Há aqueles que têm, conhecem, mas não quer, não guardam. O que é esse guardar? É o praticar. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será o que? Amado de meu Pai, e eu o amarei, e o que? E me manifestarei a ele. Há uma promessa aqui. No momento que o Senhor Jesus, ele usa os seus servos, seja o pastor, seja um obreiro, seja você mesmo, para falar da palavra de Deus por uma pessoa, ou você que ouve do pastor, ou de obreiro, ou de um outro irmão. No momento que Deus vem e fala com você, irmãos, Ele está trazendo a você a verdade, a palavra de Deus. Foi o que Jesus, quando ressuscitou, Ele disse, que nós deveríamos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho vai ser pregado. Amém? Eu ouvi, eu guardei, eu pratiquei, irmãos. Eu estou demonstrando o que é? Amor a Deus. Aí diz, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Como que Cristo se manifesta na nossa vida? Fazendo com que as suas promessas se cumpram nas nossas vidas. Amém? Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará o que? A minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o que? Morada. Eu pergunto, o Senhor Jesus, ele mora no coração de todas as pessoas? Não. Ele diz que fará morada em quem? Guarda a palavra. Estão entendendo? Isso aqui é importante, irmãos. O praticar a palavra é a verdadeira demonstração de quê? De amor a Deus. Amém? Nós vamos no Salmo 91 agora. Salmo 91, versículo 14. Diz assim, ó: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome.
Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei o que é. Por que Deus fará essas coisas em nossa vida? O que diz o início do 14? Pois que tão encarecidamente me amou. Qual é a condição para que as coisas que estão prometidas aconteçam na nossa vida? Amar a Deus. E quando é que eu amo a Deus? Quando eu ouço a sua palavra e eu aguardo, eu a pratico, eu vivo ela na minha vida. Não é só quando eu tenho conhecimento. Nós temos que acordar para essa realidade. Amém? Eu vejo há muitos anos, e você também vê o missionário Soares falando, irmãos, a respeito que um dia nós seríamos a maioria no Brasil, os evangélicos. Isso é um fato que é impossível de deixar de acontecer. Vai acontecer. Mas uma expressão dele sempre me chamou a atenção. Que tipo de evangélicos nós seremos? Como é a religião da maioria? Um caso da outra religião, irmãos, onde as pessoas dizem assim: eu sou de tal religião, mas não praticante. Não existe evangélico não praticante. Não existe. Ou a pessoa está no caminho ou ela está desviada. Ou ela está indo ao encontro do esposo, ou ela está condenada ao inferno. Não existe o não praticante, gente. Ou a pessoa ouve e está vivendo, ou ela está desviada. E existem dois tipos de desviados: os que saíram da igreja e não frequentam mais nenhuma, e aqueles que continuam dentro da igreja ouvindo a palavra, mas não obedecem mais ela. Essas pessoas estão deixando de ver a manifestação de Cristo na vida delas. E o Pai já não tem feito mais morada. Por quê? Porque se não há a prática da palavra, o obedecer à palavra, o pecado volta a se estabelecer na vida da pessoa. Porque o que é o pecado? Existe o pecado e a iniquidade. Pecado é você fazer o que a Bíblia nos proíbe de fazer. Amém? Iniquidade é não fazer o que temos que fazer. No momento que eu ouço e não pratico, eu estou separado de Deus. E diz Provérbios que aquele que anda desviado do caminho do entendimento, quando é que vem o entendimento ao nosso coração? Não é quando ouvimos a palavra? Aquele que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. E quantas pessoas estão indo para essa congregação, irmãos? Onde as pessoas estão na morte espiritual e separadas de quem? Não há o agir de Deus ali. Amém? Então nós temos que abrir os nossos olhos. Pois que tão encarecidamente me amou. Quando eu amo? Quando eu ouço e eu obedeço. Agora pega essa expressão, irmãos. Deus tem falado conosco. A palavra dele tem vindo ao nosso coração. Quando Deus faz isso, irmãos, qual é o alvo? Qual é o objetivo? É Ele operar nas nossas vidas, amém? Porque quando Ele fala, vamos dizer assim, que Deus reconhece em nós o amor, imediatamente Ele já começa a prometer o que Ele vai fazer. Olha o que diz: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o que? Eu o livrarei. Pastor, do que Ele quer me livrar? Do império da morte, irmãos. Amém? Do império da morte. Isso está em Hebreus capítulo 2. Vai rapidinho lá, deixa marcado o Salmo 91. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Diz assim, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte dele na cruz, aniquilasse, destruísse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E qual é a expressão que vem no versículo 15? E livrasse.
No momento, irmãos, no momento em que nós somos livres, é destruído de nossa vida toda a ação do império da morte. Aí você tem que englobar, irmãos, tudo que pode ser esse império. Toda e qualquer ação de Satanás contra o homem é destruída. Amém? E nós somos livres disso. O 15 diz: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Irmãos, no momento em que Cristo vem e opera em nós a libertação, tudo aquilo que Satanás poderia operar em nossa vida é aniquilado e estamos livres de sermos aquilo que seríamos por toda a vida, escravos do maligno, e passamos a ser livres, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E tudo isso está condicionado a quê? A amar a Deus. Quando eu amo a Deus, quando eu ouço os seus mandamentos, a sua palavra, e as pratico. Amém? Vamos voltar para o Salmo 91. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei aonde? Num alto retiro. Eu gosto dessa expressão. Dá a entender que Deus nos coloca no lugar onde nós seremos inalcançáveis. Aleluia, irmãos. Num lugar, irmãos, nele onde Satanás não terá como nos alcançar. Mas pastor, e se vier a crise? Não pode nos alcançar. Pastor, se vier a peste, a mesma coisa. Se vier qualquer outro mal, eu gosto dessa expressão, pô-lo-ei num alto retiro. Retiro é um lugar onde você se separa, é onde você está guardado, protegido, amém? E diz mais: pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o que é? O meu nome. Como que nós conhecemos o nome do Senhor? Não é ouvindo a palavra? Não é através dela que nós vamos entendendo quem Ele é? Sim ou não? Versículo 15: Ele me invocará e eu o que? Glória a Deus, irmãos. Ele está dizendo que quando nós orarmos haverá uma resposta. E diz mais: estarei com Ele o que é? Na angústia. Lembra que Ele disse que faria conosco morada? Sim ou não? Que Ele e o Pai fariam na nossa vida morada? Primeiro Ele diz que se manifestaria, e Ele se manifesta, nos livrando, nos colocando num alto retiro e respondendo às nossas orações. Mas Ele também está conosco, habitando conosco. E no momento da angústia, no momento que se levanta alguma situação que vem para nos entristecer, irmãos, Ele está onde? Conosco. E nós vamos invocá-lo, amém? E Ele vai o que? Nos livrar. Ele está ali conosco. E diz mais: livrá-lo-ei e o que é? E o glorificarei. E diz mais: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei o que é? A minha salvação. Irmãos, Deus promete nos dar uma vida de longevidade e continuar mostrando o que na nossa vida? A salvação dele. Amém? Vamos em Deuteronômio, capítulo 33. Deuteronômio 33, no último versículo, no 29. Pronto? O versículo 29 diz assim: bem-aventurado és tu, feliz és tu, ó Israel. Por que Israel era feliz, bem-aventurado? O texto continua: quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor? Irmãos, a expressão quem é como tu está demonstrando que não há ninguém semelhante, igual. E ele está falando na questão de Israel, ou seja, havia muitas nações. Israel também era o que? Uma nação. Mas não havia nenhuma nação sobre a face da terra que fosse igual ao que? A Israel. Quem é como tu?
Nós temos que entender uma coisa, irmãos. Nós não somos mais uma pessoa ou mais um povo sobre a face desta terra. Nós somos o povo de Deus, a nação santa, o povo adquirido, o povo particular, o povo que tem com Deus uma aliança. Nós somos o povo que tem as promessas sobre si. Estão entendendo, irmãos? Então nós temos que nos dar conta disso e assumir essa posição. Porque alguns que fazem parte do povo de Deus, quando vêm as situações normais neste mundo, nesta vida, as reações de alguns são iguais a daquelas pessoas que não servem a Deus. Mas pastor, nós não somos seres humanos iguais às outras? Somos. Eu pergunto, as pessoas da nação de Israel eram seres humanos iguais às outras? Sim ou não? Mas ninguém era como eles. E nós temos que entender isso. Ninguém é como nós. Não para que nós saiamos por aí, irmãos, com arrogância, nos achando melhores que aquelas pessoas que ainda não entenderam a palavra de Deus e fizeram com Deus uma aliança. Não é para isso. Temos que agir com amor para com elas. Amém? Mas nós também temos que assumir a nossa condição. Porque às vezes nós estamos nos colocando, irmãos, no mesmo patamar daqueles que ainda não servem a Deus, que estão condicionados ao império da morte, que ainda não estão livres daquela escravidão. Estão entendendo? E se deixam abater pelas situações, em vez de se levantarem como povo de Deus e vencerem, estão simplesmente, irmãos, oprimindo a si mesmo, porque não assumem a posição. E diz o versículo 29 então, quem é como tu? Aí ele começa a dizer o porquê que eles são diferentes. Um povo salvo pelo Senhor. Nós fomos o quê? Salvos. Nós fomos separados daquele meio. Nós ouvimos o evangelho como muitos têm o quê? Ouvido. Mas nós tomamos a decisão de obedecer, tomamos a decisão de praticar dia a dia. Então, irmãos, nós somos o quê? Salvos, separados. E diz mais, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro, aquele que Deus passa a ser a nossa proteção, amém? E diz mais, e a espada da tua alteza. Ele é a espada da nossa alteza. Irmãos, o escudo protege, mas a espada, ela ataca. Deus, ele nos coloca numa condição onde nós estamos perfeitamente o quê? Protegidos. Se Deus é perfeito e Ele é o nosso escudo, a nossa proteção é o quê? É perfeita. Irmãos, somos perfeitamente protegidos e temos em nossa mão a espada da sua alteza. O que quer dizer isso? Quando se usa a expressão alteza, está se falando daquele que sobre a nação tem o cargo mais alto. Quem? O rei. Está falando de quem? De Deus. Irmãos, o poder que nós temos para batalhar com o mal vem de quem? De Deus, vem da grandeza de Deus, da capacidade, da onipotência de quem? De Deus, irmãos. Então nós temos uma proteção perfeita e nós temos um poder ilimitado. Eu pergunto, irmãos, tem como não ser feliz assim? Somente se a pessoa se esquecer da palavra de Deus e se deixar levar pelas coisas dessa vida. Nós temos que assumir o nosso lugar em Cristo, irmãos, porque Ele vai se manifestar a nós e vai estar habitando em quem? Em nós. Nós não somos mais um. E diz aqui o texto ainda, pelo que os teus inimigos te serão o quê? Sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. O que quer dizer isso, irmãos? Quando o Senhor Jesus lá na cruz, Ele morre, e Ele passa aquele período morto e depois ressuscita, naquele período Ele opera, irmãos,
vamos dizer assim, como diz lá em Colossenses capítulo 2, ele vai diante de todos os demônios, irmãos, e os despoja. O que é despojar? É tirar a riqueza, tirar a força, tirar a capacidade de alguém. Jesus vai lá e despoja principados e potestades e triunfa sobre eles, expondo eles publicamente ao desprezo. Só que esse poder e autoridade, irmãos, que Jesus retira de Satanás, ele dá a quem? A nós. Amém? Antes o homem era sujeito a quem? Ao diabo. Hoje a coisa o que é? Inverteu. Ele nos dá poder. Então os inimigos que nos subjugavam agora nos são o que? Como diz o termo aí? Nos são sujeitos. E nós pisaremos sobre as suas alturas. O que quer dizer isso? Não importa a altura que tenha de capacidade o nosso inimigo ou o problema, nós estamos o que? Acima. Amém? E se surgir um problema ainda maior, Deus sempre nos colocará onde? Acima. Não importa qual é a capacidade do mal que vem contra nós, nós sempre estaremos com o escudo, que é Deus, e com a espada da sua alteza, o seu poder, sempre estaremos o que? Acima. Pastor, por que tudo isso? Essa é a salvação que Deus opera na vida de uma pessoa. Essa é a salvação que ele fala no Salmo 91. E lhe darei longevidade de dias e lhe mostrarei o que é? A minha salvação. O texto não começa, quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor. Nós somos esse povo. Diga para a pessoa do lado, não vamos mais chorar pelos problemas. Diga, não vamos mais nos desanimar. Em vez de nos entristecermos pelos problemas, vamos nos alegrar no Senhor, porque Ele é a nossa força. Estão entendendo, irmãos? O que você tem que se preocupar? Não com os problemas. Você tem que se preocupar em estar praticando aquilo que você tem ouvido da palavra de Deus. É isso que você tem que estar pensando. É isso que tem que estar na sua mente. Eu estou praticando a palavra? Estou. Então a vitória é certa. Não deixe os problemas, as situações, irmãos, elas trazerem confusão à tua mente, elas te entristecerem, te abaterem. Se alegre no Senhor. Estão entendendo? Quem entendeu a mensagem? Curve a cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado pela palavra do Senhor nesta manhã. Nós temos, meu Deus, que assumir este lugar, e assumir mesmo, a tal ponto, meu Deus, em que entendamos que nós somos em Cristo, que somos parte de um povo separado, um povo, meu Deus, que foi eleito por Ti e que foi dotado de recursos que vêm do Senhor, recursos infindáveis, segundo, meu Deus, a sua capacidade que é infinita. Meu Deus, em vez de nos depreciarmos, nos entristecermos, nos abatermos e nos frustrarmos por causa das coisas, nós temos que sim assumir o que o Senhor disse a Israel: bem-aventurado és tu. Já dizia a tua palavra: bem-aventurada, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós somos felizes, Pai, e desfrutaremos disso e alcançaremos das suas bênçãos em nome de Jesus. E quem crê diga amém, diga graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus.